Preparação para a morte de Santo Afonso Maria de Ligório. Considerai que sois pó, e que em pó vos haveis de tornar. Virá um dia em que morrereis e sereis lançado à podridão num fosso, onde vosso único vestido serão os vermes. Tal é a sorte reservada a todos os homens, aos nobres e aos plebeus, aos príncipes e aos vassalos. Logo que a alma saia do corpo com o último suspiro, dirigir-se à eternidade, o corpo deverá reduzir-se a pó. Apresento-lhes um livro que, infelizmente, não é mais vendido, e contém uma profunda riqueza para nosso progresso espiritual. Trata-se desta obra escrita por Santo Afonso Maria de Ligório, Preparação para a Morte, Considerações sobre as Verdades Eternas. Através dela, iniciaremos profundas reflexões em nossas vidas a fim de que sejamos mais generosos para com nosso amado Salvador, buscando amá-lo com mais dignidade, oferecendo-lhe nosso mais sincero e firme compromisso de renunciarmos às coisas do mundo e a nós mesmos, para que apenas Ele possa reinar em nossos corações. Consideração 8ª. Morte do justo. É preciosa na presença de Deus a morte de seus santos. Salmo 115,15. Ponto 1º. Considerada a morte a luz deste mundo, nos espanta e inspira temor. Mas, segundo a luz da fé, é desejável e consoladora. Parece terrível aos pecadores, mas aos olhos dos justos se apresenta amável e preciosa. Preciosa, disse São Bernardo, porque é o termo dos trabalhos, a coroa da vitória, a porta da vida. E, na verdade, a morte é termo de penas e trabalhos. O homem nascido de mulher vive curto tempo e está sujeito a muitas misérias. Jó 14,1. Eis aí o que é a nossa vida, curta e cheia de misérias, enfermidades, inquietações e sofrimentos. Os mundanos, desejosos de longa vida, diz Sêneca, que procuram senão mais prolongado tormento. EP 101. Quer continuar a viver, exclama Santo Agostinho, se não continuar a sofrer a vida presente. Disse Santo Ambrósio, não nos foi dada para repousar, mas para trabalhar, e, por meio destes trabalhos, merecer a vida eterna. Sermão 45. Com razão, afirma Tertuliano que Deus abrevia o tormento de alguém, quando lhe abrevia a vida. Ainda que a morte tenha sido imposta por castigo do pecado, são tantas as misérias desta vida, que, como disse Santo Ambrósio, mais parece alívio morrer do que castigo. Deus chama bem-aventurados aos que morrem na sua graça, porque acabam os trabalhos e começam a descansar. Bem-aventurados os mortos que morrem no Senhor. Desde hoje, disse o Espírito Santo, que descansem de seus trabalhos. Apocalipse 14,13. Os tormentos que afligem os pecadores na hora da morte não afligem os santos. As almas dos justos estão nas mãos de Deus, e não os atingirá o tormento da morte. Sabedoria 3,1.
Não temem os santos aquela ordem de sair desta vida, que tanto amedronta os mundanos, nem se afligem por terem de deixar os bens da terra, porque nunca apegaram a eles o seu coração. Deus do meu coração, repetiram sempre. Deus meu por toda a eternidade. Salmo 72,26. Sois felizes, escreveu o apóstolo a seus discípulos, que tinham sido despojados de seus bens por terem confessado a Cristo. Suportastes essa perda com alegria, sabendo que vos esperava patrimônio mais excelente e duradouro. Hebreus 10,34. Não se afligem os santos por terem de deixar honras mundanas, pois sempre as desprezaram e as tiveram na conta do que são efetivamente, fumo e vaidade, e somente estimaram a honra de amar a Deus e de ser por Ele amados. Não se afligem por terem de deixar seus parentes, porque somente os amaram em Deus, e, ao morrer, os deixam recomendados àquele Pai Celestial que os ama mais do que eles. E esperando salvar-se, creem que melhor lhes poderão ajudar lá no céu do que ficando na terra. Em suma, todos aqueles que disseram sempre durante a vida meu Deus e meu tudo, repetem-no ainda com maior consolo e ternura no momento da morte. Quem morre no amor de Deus, não se inquieta com as dores que acompanham a morte, antes se compraz nelas, considerando que a vida vai se acabar e que já não terá mais a sofrer por Deus nem a testemunhar-lhe novas provas de amor. Assim, com afeto e paz, lhe oferece os últimos restos da sua vida e consola-se, unindo o sacrifício de sua morte ao sacrifício que Jesus Cristo ofereceu por nós na cruz a seu eterno Pai. Desta maneira morre satisfeito, dizendo: em seu seio dormirei e descansarei em paz. Salmo 4,8. Que felicidade morrer entregando-se nos braços de Cristo, que nos amou até a morte, e que quis sofrer morte tão cruel para alcançar-nos morte doce e consoladora. Afetos e súplicas. Ó amado Jesus, que para dar-me morte feliz quiseste sofrer morte crudelíssima no Calvário, quando vos tornarei a ver? A primeira vez que vos verei será quando me julgardes, no momento de espiar. Que vos direi então? E vós, que me direis? Não quero esperar até que chegue este instante para pensar nisso. Quero meditá-lo desde já. Dir-vos-ei, Senhor, vós, amado Redentor meu, morrestes por mim. Houve tempo em que vos ofendi, e fui ingrato para convosco e não merecia perdão. Mas, ajudado por vossa graça, procurei emendar-me, e no resto de minha vida chorei meus pecados, e vós me perdoastes. Perdoai-me de novo agora que estou a vossos pés e outorgai-me vós mesmo a absolvição geral de minhas culpas. Não merecia mais amar-vos, por ter desprezado vosso amor. Mas vós, Senhor, por vossa misericórdia atraístes meu coração, que, se não vos tem amado como mereceis, amou-vos sobre todas as coisas, deixando tudo para vos agradar. Que me direis agora? Verdade é que a glória de vos contemplar no vosso reino é altíssima distinção de que não sou digno. Mas não poderei viver afastado de vós, especialmente agora que me mostrastes a vossa excelsa formosura.
Peço-vos, pois, o paraíso, não para poder gozar mais, mas para melhor vos amar. Nem quero tampouco entrar nessa pátria de santidade e ver-me entre aquelas almas puras, manchado como estou agora por minhas culpas. Mandai que antes me purifique, mas não me expulseis para sempre de vossa presença. Basta que algum dia, quando vos aprouver, me chameis ao paraíso para que ali cante eternamente as vossas misericórdias. Por agora, meu amado Jesus, dai-me vossa bênção e garanti-me que sou vosso, que sereis sempre meu, que vos amarei e me amareis para sempre. Aparto-me agora de vós, Senhor, para ir às chamas purificadoras. Mas vou contente, porque ali hei de amar-vos, Redentor meu Deus e meu tudo. Vou contente, sim, mas sabei que, enquanto estiver longe de vós, essa separação temporal será minha maior pena. Contarei, Senhor, os instantes até que me chameis. Tende compaixão de uma alma que vos ama com todas as suas forças, e que suspira por ver-vos para melhor vos amar. Assim, meu Jesus, espero então falar-vos. Até lá, vos peço a graça de viver de modo que possa dizer-vos então que agora acabo de pensar. Concedei-me a santa perseverança, dai-me o vosso amor. E ajudai-me. Ó Maria, Mãe de Deus, rogai a Jesus por mim. Ponto segundo. Deus lhes enxugará todas as lágrimas dos seus olhos, e não haverá mais morte. Apocalipse 21,4. Na hora da morte, o Senhor limpará dos olhos de seus servos as lágrimas que derramaram na vida, em meio dos trabalhos, temores e perigos contra o inferno. O maior consolo de uma alma amante de seu Deus, quando sente a proximidade da morte, será pensar que em breve estará livre de tanto perigo de ofender a Deus, como há no mundo, de tanta tribulação espiritual e de tantas tentações do demônio. A vida presente é uma guerra contínua contra o inferno, na qual sempre corremos o risco de perder a Deus e a nossa alma. Disse Santo Ambrósio que neste mundo caminhamos constantemente entre redutos do inimigo, que estende laços à vida da graça. Este perigo fez exclamar a São Pedro de Alcântara, quando se achava agonizando: retirai-vos, meu irmão, dirigindo-se a um religioso que, ao prestar-lhe serviço, o tocava com veneração. Retirai-vos, pois vivo ainda e por consequência estou em perigo de me perder. Por este mesmo motivo se regozijava Santa Teresa cada vez que ouvia soar a hora do relógio. Alegrava-se por ter passado mais uma hora de combate, dizendo: posso pecar e perder a Deus em cada instante de minha vida. É por isto que todos os santos sentiam consolo ao saberem que ia morrer. Pensavam que em breve se acabariam os combates e os gritos e teriam assegurada a inefável dita de jamais poder perder a Deus. Lê-se, na vida dos padres, que um deles, de idade avançada, na hora da morte, ria-se enquanto seus companheiros choravam. E como lhe perguntassem o motivo de seu contentamento, respondeu: e por que é que chorais, sendo que vou descansar de meus trabalhos? Também Santa Catarina de Sena disse ao morrer: consolai-vos comigo,
porque deixo este vale de lágrimas e vou para a pátria da paz. Se alguém, disse São Cipriano, habitasse numa casa cujas paredes ameaçassem ruínas, cujo pavimento e teto estremecessem, quanto não desejaria sair dela? Nesta vida tudo ameaça a ruína da alma, o mundo, o inferno, as paixões, os sentidos rebeldes, tudo nos leva ao pecado e à morte eterna. Quem me livrará? Exclamava o apóstolo, deste corpo de morte. Romanos 7,24. Que alegria sentirá a alma quando ouvir: vem, minha esposa, sai do lugar do pranto, da cova dos leões que te quiseram devorar e fazer perder a graça divina. Cântico dos Cânticos 4,11. Por isso, São Paulo, desejando morrer, dizia que Jesus Cristo era sua única vida, e que estimava a morte como o maior tesouro que pudesse ganhar, já que por meio dele alcançaria a vida que jamais tem fim. Filipenses 2,21. Grande obséquio faz Deus à alma em estado de graça, retirando-a deste mundo, onde poderia transviar-se e perder a amizade divina. Sabedoria 4,11. Feliz aquele que nesta vida está unido a Deus. Mas, como o navegante não pode dizer-se seguro enquanto não chega ao porto e ao abrigo da tormenta, assim uma alma só pode ser verdadeiramente feliz quando sai da vida na graça de Deus. Louva a ventura do navegante que chegou ao porto, disse Santo Ambrósio. Se o navegante se alegra quando, após tantos perigos, está a chegar ao porto desejado, quanto mais se não deve alegrar aquele que está próximo a assegurar sua eterna salvação. Ademais, neste mundo não podemos viver sem culpas, ao menos leves, porque 7 vezes cairá o justo. Provérbios 21,16. Mas aquele que sai desta vida, cessa de ofender a Deus. Que é a morte, disse o mesmo santo, senão o sepulcro dos vícios. Mais um motivo para os que amam a Deus desejarem vivamente a morte. O venerável P. Vicente Carafa consolava-se ao morrer, dizendo: terminando minha vida, acabam minhas ofensas a Deus. E o já citado Santo Ambrósio dizia: para que desejamos mais longa vida, se, quanto mais longa for, de maior peso de pecado nos carrega, o que falece na graça de Deus chega ao estado feliz de não saber nem poder ofendê-lo mais. O morto não sabe pecar. Eis o motivo por que o Senhor louva mais os mortos que os vivos, ainda que sejam santos. Eclesiastes 4,2. Não faltou quem ordenasse que, à hora da morte, lhe anunciassem por estes termos: alegra-te, que chegou o tempo em que não mais ofenderás a Deus. Afetos e súplicas. Em tuas mãos encomendo meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da verdade. Salmo 30,6. Ó doce Redentor meu, que seria de mim se me tivesses entregado à morte quando me achava afastado de vós? Estaria no inferno, onde não vos poderia amar. Agradeço-vos o não me terdes abandonado, e me concederdes tantas graças para atrair o meu coração.
Arrependo-me de vos ter ofendido. Amo-vos sobre todas as coisas. Rogo-vos que sempre me façais conhecer o mal que cometi, desprezando-vos, e o grande amor que merece vossa infinita bondade. Amo-vos, e, se assim vos apraz, desejo morrer cedo para evitar o perigo de tornar a perder vossa santa graça, e para estar seguro de vos amar eternamente. Dai-me, pois, ó amado Jesus, durante o tempo que me resta de vida, força e ânimo para vos servir antes que chegue a morte. Dai-me força para vencer a tentação e as paixões, sobretudo aquelas que na vida passada mais me levaram a ofender-vos. Dai-me paciência para sofrer as enfermidades e as ofensas que do próximo receber. Eu, por vosso amor, perdoo a todos os que me ofenderam, e vos suplico que lhes outorgueis as graças que desejarem. Dai-me força para que seja mais diligente em evitar as faltas veniais que a miúdo cometo. Ajudai-me, meu Salvador, tudo espero de vossos méritos. Deposito toda a minha confiança em vossa intercessão, ó Maria, minha mãe e minha esperança. Ponto terceiro. A morte não é somente o fim dos nossos trabalhos, senão também a porta da vida, como disse São Bernardo. Necessariamente, deve passar por esta porta quem quiser entrar a ver a Deus. Salmo 117,20. São Jerônimo dirigia à morte esta súplica: ó morte, minha irmã, se me não abres a porta, não posso ir gozar da presença do meu Senhor. Cantico dos Canticos 5,2. São Carlos Borromeu, tendo visto em um dos seus aposentos um quadro que representava um esqueleto com a foice na mão, mandou chamar o pintor e ordenou-lhe que substituísse aquela foice por uma chave de ouro, querendo assim inflamar-se mais do desejo de morrer, porque a morte nos abre o céu e nos proporciona a visão de Deus. Disse São João Crisóstomo que, se um rei tivesse mandado preparar para alguém suntuosa habitação no seu próprio palácio, e, no entanto, os mandasse viver num estábulo, quanto esse homem não desejaria sair do estábulo para ir morar no palácio régio. Assim, nesta vida, a alma do justo, unida ao corpo mortal, se sente como em um cárcere, donde há de sair para habitar o palácio dos céus. É por esta razão que Davi dizia: livrai minha alma da prisão. Salmo 141,8. E o santo velho Simeão, quando tinha nos braços o menino Jesus, não lhe soube pedir outra graça, senão a da morte, a fim de ver-se livre do cárcere desta vida. Agora, Senhor, despede o teu servo. São Lucas 2,29. Isto é, adverte Santo Ambrósio. Pede ser despedido, como se estivesse preso à força. Por essa mesma graça suspirava o apóstolo, quando dizia: tenho desejo de me ver livre desta carne, e estar com Cristo. Filipenses 3,32. Quanta alegria sentiu o copeiro do farol ao saber de José que dentro em pouco sairia da prisão e voltaria ao exercício de seu posto. E uma alma que ama Deus não se regozijará ao pensar que em breve sairá da prisão deste mundo para ir gozar a Deus. Enquanto vivemos unidos ao corpo, estamos impedidos de ver a Deus,
e como em terra estranha, fora da pátria. Com razão disse São Bruno que a nossa morte não se deve chamar morte, senão vida. Daí vem o chamar-se nascimento a morte dos santos, porque nesse instante nascem para a bem-aventurança eterna, que não terá fim. Para o justo, disse Santo Atanásio, não há morte, apenas trânsito, porque, para ele, morrer não é outra coisa que passar para a eternidade feliz. Ó morte amável, exclama Santo Agostinho, quem não tem te desejará, pois és fim dos trabalhos, termo das angústias, princípio do descanso. E com instância pedia, oxalá morresse, Senhor, para vos poder ver. O pecador teme a morte, diz São Cipriano, porque da vida temporal passará a morte eterna, mas não aquele que, estando na graça de Deus, há de passar da morte à vida. Na vida de São João, o esmoler, se refere que um homem rico dera ao santo esmolas avultadas, a fim de pedir este a Deus vida longa para o único filho que ele tinha. Mas o moço morreu pouco tempo depois. Como o pai se lamentasse dessa morte inesperada, Deus lhe enviou um anjo que lhe disse, pediste longa vida para teu filho, pois saibas que já está no céu gozando da eterna felicidade. Tal é a graça que vos alcança Jesus Cristo, segundo a promessa que foi feita pelo profeta Oséias. Ó morte, eu hei de ser a tua morte. Oséias 13,14. Cristo, morrendo por nós, fez com que a morte se transformasse em vida. Aqueles que conduziram ao suplício mártir São Pôncio, perguntaram-lhe maravilhados como podia ir tão alegremente para a morte. Ah, respondeu o santo, estais enganados, não vou para a morte sim para a vida. Do mesmo modo também Armando jovem sinforiano exortava seu filho quando estava para sofrer o martírio, ó meu filho, não vão tirar-te a vida, senão para convertê-la em outra melhor. Afetos e súplicas. Ó Deus de minha alma, ofendi-vos em minha vida passada, afastando-me de vós. Mas vosso divino Filho vos honrou na cruz com o sacrifício de sua vida. Em consideração dessa honra que vos tributou vosso Filho amantíssimo, perdoai-me as injúrias que vos fiz. Arrependo-me, Senhor, de vos ter ofendido, e prometo amar somente a vós doravante. De vós espero minha eterna salvação, assim como reconheço que todos os bens que possuo, ouve-os de vossa graça, pois todos são dons de vossa bondade. Pela graça de Deus sou o que sou. 1 Coríntios 15,10. Se, pelo passado, vos ofendi, espero honrar-vos eternamente, louvando vossa misericórdia. Sinto vivíssimo desejo de vos amar. Sois vós, Senhor, que me inspirais, e vos dou, meu amor, fervorosas graças. Continuai a ajudar-me como agora, que espero ser vosso, inteiramente vosso. Renuncio aos prazeres deste mundo. Que maior gozo, Senhor, posso ter que comprazer-me em vós, meu Senhor, que sois tão amável e que tanto me tendes amado. Só vos peço amor, ó Deus de minha alma, amor e sempre amor espero pedir-vos, até que,
morrendo em vosso amor, alcance o reino do verdadeiro amor, onde, sem o pedir, de amor me abrase, não cessando de vos amar nenhum momento por toda a eternidade, e com todas as minhas forças. Maria, minha mãe, que tanto amais a Deus e tanto desejais que seja amado, fazei que muito ame nesta vida, a fim de que possa amá-lo para sempre na eternidade.